a inversão funcional das disciplinas. Originalmente, cabia-lhes principalmente neutralizar os perigos, fixar as populações inúteis ou agitadas, evitar os inconvenientes de reuniões muito numerosas. Agora se lhes atribui, pois se tornaram capazes disso, o papel positivo de aumentar a utilidade possível dos indivíduos. Olha só, a disciplina tem o papel de fazer que os indivíduos disciplinados sejam mais úteis, tá? Vamos pensar num exemplo que Foucault não dá, né? Mas vamos pensar que quanto mais disciplinado você for, se você for um esportista ou até um acadêmico, né, mais útil você vai ser. Você vai conseguir, né, você não vai conseguir ser um grande corredor ou um grande nadador sem disciplina, sem treinar várias horas por dia, né? A mesma coisa, você não vai ser um grande acadêmico se você não estudar e não pesquisar várias horas por dia, tá? Claro que existem outros fatores envolvidos nisso, mas a disciplina, e estou dando um exemplo de disciplina, a gente pode falar de um poder disciplinar mais amplo, né, instituições disciplinares, mas ela tende a tornar os indivíduos mais úteis, tá? E úteis, assim, para qualquer que seja o fim, tá? Não estamos falando dos fins, estamos falando de utilidade, tá? Então, um soldado nazista, ele é útil na medida em que ele consegue exterminar de maneira eficiente as pessoas. E na medida, inclusive, que ele obedece ordens. Então, pessoal, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, já chega deixando o like maroto para gerar aquele engajamento, tá? Ativa o sininho, quem não está inscrito se inscreve no canal e vamos continuar tentando entender essa obra muito interessante que é Vigiar e Punir. Então, nessa utilidade, né, também podemos inserir nessa utilidade, por exemplo, respeitar os regulamentos e as autoridades, tá? Isso seria ser mais útil sobre a perspectiva do poder. Estamos falando sobre a perspectiva do poder. Também crescer as suas aptidões enquanto indivíduo, né? E se você é um indivíduo nesse contexto industrial, que é quando Foucault está analisando, você vai ser mais útil para o quê? Para os lucros. Então tem uma questão econômica aí também. Mas tem uma questão moral também, né? Essa utilidade seria moralizar as condutas. Você é útil moralmente falando quando você está de acordo, a sua conduta está de acordo com a moral vigente. Então Foucault vai dizer que as disciplinas funcionam como técnicas que fabricam indivíduos úteis. E como o poder disciplinar ele é bastante eficiente, ele inclusive vai se ramificar, né? Ele vai se aproveitar da melhor possível. Ele vai dizer que existe uma ramificação do poder disciplinar, uma ramificação dos mecanismos disciplinares. Vou citar um trecho aqui, né? Assim, a escola cristã não deve simplesmente formar crianças dóceis, deve também permitir vigiar os pais, informar-se de sua maneira de viver, seus recursos, sua piedade, seus costumes, né? Ela vai adentrando vários momentos da vida, vários nuances da vida, né? Não é só a criança que vai à escola que está sendo disciplinada, o próprio pai, né? Como é que são esses pais, como é que eles se comportam? Essa criança indisciplinada, ela é indisciplinada por si mesma ou ela é disciplinada por algum elemento familiar que a tornou indisciplinada? Então você consegue produzir conhecimento sobre inúmeras coisas e produzir disciplina, produzir indivíduos úteis, indivíduos dóceis, tá? A gente começa a usar o termo dóceis, que é um termo que Foucault vai usar bastante, tá? A fabricação de corpos dóceis, que a gente vai ver com calma. Vai existir também o que Foucault chama de estatização dos mecanismos de disciplina, tá? Até então existiam muitos mecanismos disciplinares na sociedade, muitas instituições religiosas, por exemplo. No próprio absolutismo real existe uma polícia disciplinadora, tá? Não que não vai existir também no nosso, mas enfim, ele está falando nesse momento, né, de que outras sociedades também possuem mecanismos disciplinadores. Ele, inclusive, algo que ele trabalha melhor em outros contextos, né, desse poder absolutista do monarca, ele até mostra que não é tão simples assim, tá? Ele vai citar o exemplo das cartas de prego, lettre de cachet, tá? Eram cartas que o rei emitia, né, pela sua autoridade, ele podia prender arbitrariamente uma pessoa, né? Foucault vai dizer que elas são vistas muitas vezes como exemplo da arbitrariedade do poder real, mas ele vai dizer que isso existe um outro lado, né? Ele vai dizer que muitas vezes o rei só estava assinando uma carta, muitas vezes a própria comunidade pedia que fulano ou ciclano que estava incomodando fosse preso, tá? Então, isso que a gente vê muitas vezes como poder real é uma demanda da sociedade
para com o rei, e não tanto o arbítrio do poder real, né? Então essa questão muito forte de como o poder também está inserido em nós, tá? Não é só o rei que era arbitrário, a própria sociedade muitas vezes, né? Fulano não serve, fulano precisa ser preso, vamos pedir para o rei prender porque é o rei que tem autoridade. E o rei vai lá e, né, ele não está ali, ele não conhece as pessoas que estão envolvidas, ele vai lá e aceita, porque enfim, né, ele tem um compromisso aí com os seus súditos, com a sua maioria, com as pessoas que seguem as regras, obedecem os regulamentos. Então ele está falando do século XVIII, tá? Essa polícia do século XVIII aí, que vai fazer as prisões, etc., ela tem acrescentado uma função disciplinar muito importante. Inclusive, vamos fazer uma citação, né? Função complexa, pois une o poder absoluto do monarca às mínimas instâncias de poder disseminadas na sociedade. Pois, entre essas diversas instituições fechadas de disciplina, oficina, exércitos, escolas, estende uma rede intermediária, agindo onde aquelas não podem intervir, disciplinando os espaços não disciplinares, mas que ela recobre, liga entre si, garante com sua força armada, disciplina intersticial e metadisciplina. O soberano, com uma polícia disciplinada, acostuma o povo à ordem e à obediência. Olha só, disciplina em espaços não disciplinares, tá? A sofisticação do poder de disciplina, né? O soberano que possui uma polícia disciplinada, disciplinadora, vai fazer com que os próprios indivíduos sejam disciplinares, né? Sejam obedientes. O conceito de obediência é muito importante, inclusive eu trabalhei ele na minha tese, tá? Quem tiver interesse, leia minha tese, que é bastante importante, tá? O conceito de obediência, tá? Frédéric Gros, ou Frédéric Gros, como eu prefiro abrasileirar o termo, né? Ele tem um artigo de uma página chamado L'abus de obéissance, o abuso de obediência, tá? Olha a ideia, abusar da obediência, tá? Ele está se referindo, de certa forma, a Foucault, Hannah Arendt e Etienne de La Boétie, mas o Frédéric Gros é um Foucaultiano, é um conceito bastante interessante, tá? Por que os seres humanos obedecem? Bom, a resposta Foucaultiana é que existem tecnologias de poder extremamente eficazes que façam com que eles obedeçam, tá? O La Boétie tem uma resposta um tanto quanto mais simples e mais rudimentar, porque ele é anterior, ele escreveu com 18 anos, ele morreu muito cedo, tá? Mas é bastante interessante também. O discurso sobre a servidão voluntária, tá? Servidão voluntária é um termo bastante interessante. Recomendo a leitura. Para Foucault, a disciplina ela não é uma instituição nem um aparelho. Ela é um tipo de poder, tá? Então existe um tipo de poder que a gente pode classificar como disciplinar ou como disciplina. Conforme mudam as sociedades, mudam os tipos de poder, tá? Vamos, então, uma passagenzinha para a gente terminar essa aula um pouquinho mais tranquila, né? A antiguidade foi uma civilização do espetáculo. Lembrem do suplício. Lembrem da primeira aula. Tornar acessível a uma multidão de homens a inspeção de um pequeno número de objetos. A esse problema respondia a arquitetura dos templos, dos teatros e dos circos. Com o espetáculo predominavam a vida pública, a intensidade das festas, a proximidade sensual. Naqueles rituais em que corria sangue, a sociedade encontrava vigor e formava um instante como que um grande corpo único. A Idade Moderna coloca o problema contrário. Proporcionar a um pequeno número, ou mesmo a um só, a visão instantânea de uma grande multidão. Tá? Então, a antiguidade era uma sociedade do espetáculo, uma sociedade onde a gente tinha suplício, onde a gente tinha execuções em praça pública. A gente acaba com isso, a gente acredita que a gente acaba em nome de uma humanidade, mas na verdade a gente acaba em nome de uma tecnologia de poder muito mais eficiente, diga-se de passagem, que permite que menos pessoas exerçam sobre o poder, sobre o maior número, tá? Então, para você pensar um pouco como Foucault vê a própria história da humanidade de modo diferente. Isso é uma questão filosófica, mas uma questão que vai repercutir no modo como a gente vê a história. Um historiador francês que se torna amigo pessoal de Foucault, chamado Paul Veyne, tem alguns livros sobre ele, inclusive um livro mais biográfico, onde ele comenta sobre a relação deles, tá? Ele tem um artigo chamado Foucault Revoluciona a História. Tá? Também fica recomendação de leitura, né, para a gente pensar que a gente pode ler a própria história de maneira diferente e ler os próprios acontecimentos. Aquilo que a gente muitas vezes entende como humanidade pode ser uma diferença de tecnologia de poder. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Fico feliz quem está acompanhando até aqui. Quem não está também, né? Que a aula avulsa tenha sido de proveito. E boa noite.